Prontinho. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou Larissa, sou da equipe de marketing do FlowUp. E hoje estamos aqui com alguns convidados especiais para bater um papo sobre liderança para equipes de alta performance que criam soluções digitais. Então, a ideia dessa conversa de hoje é bater um papo sobre algumas experiências desses convidados, né, desses profissionais, e também sobre algumas estratégias de liderança digital dentro desse mercado de soluções digitais. Então, para começar, eu vou pedir para cada um fazer uma breve apresentação, uma breve introdução sobre a trajetória aí profissional, né? E logo em seguida eu já começo com a primeira pergunta. Então, para abrir, Cleviton, você primeiro. Valeu, Lari. Bom, pessoal, vou me apresentar brevemente aqui para dar um tempo suficiente aí para o Tiago, para Marcela. Eu sou fundador aqui do FlowUp, tá? Assim como de outras 4 startups. Uma delas é a Fast, né? Empresa que tem 17 anos na área de desenvolvimento de software. E durante todo esse tempo a gente teve que aprender a liderar e liderar na prática, né? Então, espero que hoje está aprendendo bastante com o Tiago. Com certeza eu vou aprender algo novo com ele e com a Marcela também. E, de repente, trocar alguma ideia, dar alguns pitacos aí, como a gente chama aqui no Nordeste, para, de repente, alguém poder pegar isso e levar para seu dia a dia. Muito bom. Marcela, pode se apresentar agora? Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, a minha trajetória, assim, eu sou cearense, né? Morei aí em Recife 9 anos, então conheço um pouco da dinâmica aí das organizações aí recifenses, né? E trabalhei já desde sempre, assim, em Recife, eu já trabalhei com essa parte de discussão de inovação, transformação digital, a partir das consultorias que eu realizava aí. E aqui, na 42, eu estou trazendo esse conceito como cofundadora, né, da empresa, trazendo esse modelo dessa intersecção entre a construção de soluções digitais a partir de modelos de design thinking e ao mesmo tempo, construindo aqui a equipe que desenvolve, que cria essas soluções na prática a partir de código, né? Então, a gente tenta unir aí o conceito de negócios e tecnologia a partir de uma simbiose entre essas duas áreas, e vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do que a gente está fazendo aqui e também aprender um pouco com vocês hoje. Muito bom, Marcela. Obrigada. Tiago? Olha o currículo da turma, hein? Quando você falou que era pitaco, eu fiquei feliz, porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Eu sou o Tiago Oliveira, eu estou como companheiro da Bruna e eu pretendo ficar por um longo período ainda. Eu sou o pai do Bento. Esse ano eu estou completando 25 anos de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia de desenvolvimento de produtos, sempre desenvolvimento de produtos, em vários papéis. Tem aproximadamente 20 anos que eu assumi minha primeira cadeira de liderança, que é a cadeira mais dolorosa de todas, a mais solitária de todas, inclusive. Sou gamer, de cavaquinista, compositor, voltei a andar de skate. Sou líder de produto na Humanecer, que é uma consultoria de cultura organizacional. Eu desenvolvo produtos que escalam a cultura organizacional. Em outras palavras, eu produtizo o RH, né, para poder haver uma escala. E sou conselheiro de agilidade e produtos na Growits, que tem um escritório em Lisboa, e escritório em São Paulo, e às vezes o fuso horário me ferra. Meu background é de desenvolvimento de sistemas, né, meu e-mail não nega, .delphi. E eu estou super à disposição, muito feliz pelo convite, muito feliz de reencontrar algumas pessoas aqui e conhecer novas pessoas também. E vamos que vamos dar pitaco. Muito bom, obrigada, Tiago. Então, para começar, a primeira pergunta que eu trago aqui é: o que vocês consideram que seja uma equipe de alta performance em um cenário digital em constante evolução? Quem quer abrir falando? Eu acho que eu vou dar a oportunidade. Essa pergunta já vale o painel todo, tá? Sim.
Eu vou passar a bola aí para a Marcela, para o Cleveton. Daqui a pouco eu dou uns pitacos também sobre o que é performance na minha concepção. Eu vou falar um pouco, assim, performance, assim como o Thiago falou, né, só isso já vale todo o painel, porque são tantas camadas e é tão complexo, tanto do seu ponto de vista de como liderar e ao mesmo tempo enxergar isso, né, e muitas vezes a performance ela é percebida a partir de quem coloca os parâmetros, né? Então, não existe um modelo padrão para performance. Eu acredito que seja algo que, dentro da nossa experiência, da visão de mercado, dos contextos, né? Eu falo porque eu vivi, assim, para mim, a relação entre o como eu liderei equipes e desenvolvi coisas no contexto, por exemplo, dos mercados em que eu atuei em Brasília, por exemplo, ou Fortaleza, ou Recife, muda os parâmetros quando a gente vai, por exemplo, para outros estados, que foram as experiências que eu já adquiri aqui. Então, para mim, uma equipe de alta performance é aquela que consegue enxergar, primeiro, uma visão holística, que ela consegue unir várias pontas, ela consegue construir a empatia para desenvolver aquilo que traga a melhor experiência para todas as partes. Então, e isso não se atrela, a gente está falando de tecnologia hoje, mas isso também se consolida em várias outras visões. O que é que, para mim, eu posso indicar que é performance na minha vida, né? Eu sou maratonista, e isso, por exemplo, é algo que está presente na minha vida o tempo todo, né? Eu preciso construir performance para melhorar cada dia, então, e isso é baseado em trabalhos como disciplina, como você realmente ter um foco, mas ter um equilíbrio também para que você não consiga também se desgastar em relação a isso, né? Que o se cobrar, mas se cobrar demais, na verdade, mas a performance ela trata disso, ela trata de um parâmetro que você precisa construir de forma a melhorar, a trazer melhoria contínua e a enxergar essa melhoria nas pessoas e enxergar essa melhoria em tudo que você desenvolve, né? Então, quanto mais você consegue contribuir isso, carregando, trazendo uma bagagem de conhecimento, de curiosidade, de buscar realmente o melhor, sempre faz com que a gente consiga construir um pouco disso. Então, eu vejo isso muito nas pessoas que convivem comigo hoje no trabalho, o quanto a gente busca essa melhoria que vem exatamente daquilo que a gente constrói, e quando a gente vê os resultados, a gente quer ultrapassar aqueles resultados e ser melhor ainda. Então, isso acaba sendo muito importante e acaba sendo a definição disso, como você constrói caminhos para desenvolver coisas ainda melhor. Muito bom. Tá mutada, Cléber. Ótima reflexão aí da Marcela. É bom saber que ela é maratonista, então ela realmente conhece o que é alta performance, né? Não é fácil, não. E aí, quando a gente fala de alta performance, né, e evolução, sempre vem a cabeça em tentar caracterizar, né, o que, para mim, são equipes de alta performance, né? Eu acho que alta performance tem a ver com você entregar muito, né? Mas, principalmente, mais do que o muito, é entregar com constância, né? É você saber que aquela equipe ela é capaz de fazer as entregas dela sem ter muita flutuação, né? Digamos aqui, de produtividade, tá? A gente trabalha com as expectativas bem alinhadas. E aí, olhando com esse viés, para a gente poder encontrar quais são as características da equipe de alta performance, eu elenquei aqui rapidamente, logo 8 características que eu acho que são muito importantes, né? Eu acho que a característica base, né, é aquela que tem no livro de Os 5 Desafios das Equipes, né? Eu acho que é a confiança, tá? E eu falo isso porque eu já participei de equipes onde não tinha a confiança. E aí tudo fica mais difícil, porque você fica até sem confiar no seu companheiro, né? De que ele disse que ia entregar uma coisa, se ele realmente vai entregar. Ou se ele está te dando uma sugestão, você não sabe se aquela sugestão é para te ajudar ou é para te atrapalhar, né? Então, ambientes assim, eu acho que não geram alta performance de jeito nenhum. Então, para mim, isso é a base, né?
partindo dessa base, eu acho que a gente tem que ter uma equipe que quer aprender o tempo todo. Se a equipe não está aprendendo o tempo todo, ela nunca vai estar no topo em relação à questão de performance, né? Ao mesmo tempo, como tudo muda, né, a gente está falando de evolução aqui, ela tem que ser muito adaptável, né? E, na minha opinião, as decisões têm que ser orientadas a dados, tá? Porque a gente tira aquela coisa de, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu sempre peço à minha equipe, pessoal, tragam os dados para a gente decidir. Porque olhando para os dados, ninguém vai ser maluco de ir no caminho contrário do que os dados estão mostrando, né? Ninguém vai fazer uma sandice dessa hoje em dia, que dá para a gente captar tantos dados assim. Então, a decisão ela já está tomada quando você olha para os dados, muitas vezes, eu diria 90% das vezes, né? E por fim, assim, só para não me alongar muito, também dar um tempo legal para o Thiago, eu acho que o engajamento e comprometimento também é essencial, né, quando a gente está falando de equipe de alta performance, tá? É impossível a gente chegar a qualquer lugar se a gente não tem pessoas comprometidas em que a gente possa confiar, né, em que a gente dá um trabalho para ela, sabe que ela vai conseguir entregar, ou vai fazer o melhor dela para entregar, e principalmente, se ela não conseguir entregar, que ela consegue se comunicar para que todos fiquem alinhados em relação a essa dificuldade e possam ajudar, né, ou possam preparar a expectativa de quem está precisando receber aquele material que está sendo feito. Então, listando aí algumas habilidades, eu diria que essas são as principais, na minha opinião. Eu diria que não sobrou quase nada para mim. Talvez a sobremesa. Cereja do bolo, né, Thiago? A cereja do bolo, já que vocês falaram em aspectos de entregas, né, de dados, de métricas. Eu vou para um outro lado, então, eu vou um pouco lá para o lado comportamental, o lado da antropologia, antroposofia. Primeiro que eu tenho um amigo que diz assim, primeira coisa, eu ensinei inclusive sabendo, primeira coisa, entender a regra do jogo, entender como é que joga o game. Porque o conceito de performance é igual o significado de get, do verbo get e do verbo take, no inglês. Tem 815, né? Pode ser usado das várias formas, né? Então, tudo pode ser considerado performance ou baixa performance. Então, por trás de tudo isso, por trás do conceito, precisa haver a intenção, né? Que é uma coisa que a gente trabalha muito no Amanhecer. A intenção com a qual a gente faz as coisas. E a intenção importa, porque a intenção sobrepõe ao acerto e ao erro. Sobrepõe, inclusive, ela é maior do que os ciclos performáticos, porque ninguém está em alta performance o tempo todo. Nos últimos 25 anos, de novo entregando a idade, eu não consigo contar nos dedos as vezes que eu oscilei minha performance, que foram muitas vezes, né? Então, pegando um pouco do que a Marcela e o Cleveton mencionaram, trazendo numa frase, performance pode ser a eficácia ao priorizar e a eficiência ao executar, né? Em linhas gerais, isso, se você atingir esses dois pontos, você está sendo um time performático. Só que isso é um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva. A eficácia tem a ver com a priorização e a eficiência tem a ver com a execução, né? Outcomes e outputs. Então, precisa que esse jogo seja muito equilibrado para fazer isso. E aí o Cleveton falou um ponto muito legal, que é a constância. Não é só entregar, né? É a constância. Se você pegar um gráfico de throughput, de entrega do time, por exemplo, numa semana você se animou, que você, putz, o time performou. Na outra semana, a linha de tendência já não está mais naquele ponto. E você observa, por exemplo, que o time está numa normatização. Se a gente quiser utilizar o modelo de Tuckman, né, de formação de time, você percebe que o time está na normatização. Então, performance também pode ser picos, né? Picos. Então, picos de entrega são picos de performance. E a performance antifrágil é aquela que nasce genuinamente alicerçada pelos motivadores. Performance, se a gente pegar a jornada das nossas pessoas em 7 fases, por exemplo, atração, contratação, onboarding, aí vem engajamento, desenvolvimento, performance e desligamento. A gente vai perceber que depois de performance vem o desligamento, a gente fica no ciclo de reengajamento, redesenvolvimento, reperformance, reengajamento, redesenvolvimento, reperformance. E esse loop infinito enquanto dure, igual a casamento, né, que seja infinito enquanto dure, ele é essencial para a construção da performance antifrágil. É aquela que oscila e num gráfico de tendência mais espaçado, a linha de tendência ela não muda. Ela continua mostrando performance. Ela só oscila quando você dá um zoom naquela semana, naquele mês, ou naquele período. Mas quando você pega um gráfico de tendência de média móvel, de 90 dias, de 1 ano, de 2 anos,
você vai perceber que ela não tem oscilação, né? Então, a performance, ela faz parte desse ciclo. A performance é uma das jornadas das nossas pessoas, né? Então, para que eu tenha um time performático, eu preciso ter pessoas performáticas, né? E aí eu preciso de reengajar essas pessoas o tempo todo. E aí, trazendo para o aspecto geracional, a gente já tem gerentes de 20 e poucos anos assumindo gestão, né? Primeira cadeira de liderança. Isso é maravilhoso. Nós temos hoje 5 gerações no mercado de trabalho. Olha quão complexo. Quando eu entrei, eram 3 gerações. Quando eu entrei no mercado lá, naquele tempo lá, né? Então, são 5 gerações. São questões geracionais que mudam. Aspectos geracionais mudam o comportamento, mudam o interesse. Meu filho, ele já parte de um ponto. A escalada da pirâmide de necessidade do meu filho, chamada de pirâmide de Maslow, ela é mais acelerada do que a minha, porque eu já dei uma estrutura para que ele acelere. E acelerar essa escalada é a busca mais incessante pelo propósito. Então, lá na ponta, o propósito se conecta ao engajamento, e esse propósito ele é retroalimentado pelos motivadores individuais. Então, se você quiser ter uma performance antifrágil, precisa que os motivadores de cada indivíduo daquele time estejam antifrágil, estejam equilibrados. Porque os motivadores são os balizadores do maior objetivo humano. Né? Na vida terrena, o maior objetivo de cada um que está aqui é ser feliz. Ponto. A gente vai buscar de várias formas essa felicidade. Então, esse aspecto comportamental de setênio, faixa etária, por isso que algumas pesquisas têm lá, qual é a sua idade, né? É porque importa. Se eu tenho na equipe uma pessoa no segundo setênio ou no quarto setênio, né, faixa etária diferente, a forma de lidar é diferente, o perfil comportamental é diferente. Isso tem que estar no jogo não para que eu tenha um pico de performance, que isso é muito simples, tá? Pico de performance é massa. A gente aperta. No meu tempo, comprava uma pizza de calabresa com a Coca-Cola e 2 litros, a gente virava à noite, fazia uma puta entrega e dizia que time performático, mas isso não se sustenta. As novas gerações, elas já não querem assim. Eu vou pedir para meu filho ir com a camisa azul, não com a camisa vermelha para algum lugar, ele vai me perguntar por quê, até que eu desista que ele vá com aquela camisa. A performance sustentada, antifrágil, é aquela que nasce, que alicerça da singularidade de cada indivíduo que contribui para aquilo. É por isso que aspectos comportamentais são tão relevantes. Mas se você me perguntar quais são as métricas essenciais para potencializar a performance, eu diria são os motivadores, são aspectos e o termômetro de felicidade de cada indivíduo que compõe o time. E isso dá a performance sustentável. Né? E aí isso tudo além, né, de tudo que a Marcela e que o Clefton falou. Né? Então, não é difícil construir time que atinjam resultados, é difícil construir times que continuem atingindo resultados. E essa antifragilidade nasce da antifragilidade motivacional de cada um que compõe esse time. Faz sentido, galera? Foi muita bobagem. Colocaram alguma coisa aqui no meu café e pode ser que esteja fazendo efeito já. Para mim fez muito sentido. Acho que para todo mundo foi bem inspirador e bem esclarecedor também. E aí eu já vou puxar um gancho aqui, que Tiago estava falando de comportamento, né? E recentemente a gente viveu aí uma pandemia, né? E atualmente a gente vive outra pandemia, que é em relação à saúde mental. Então, com destaque aí para burnout, a gente vem observando cada vez mais casos desse tipo. 30% da população brasileira já foi acometida por um burnout. Então, e tendo o Brasil, né, como segundo nesse ranking. Então, é muito alto. E como vocês acham, qual a melhor forma de lidar com esses profissionais, né, que são profissionais que normalmente se cobram muito, eles precisam ser desafiados, mas ao mesmo tempo tomando cuidado para não haver um desgaste, para não chegar aí nesse limite? Quem quer começar? Marcela? Por ordem de beleza, eu sou o último, né? Então vamos lá, gente. Vamos mudar a ordem. Começa por Clefton. Uau. E para a gente conseguir fazer mais perguntas, né, gente? Vamos deixar nos 3, 4 minutos. Ninguém vai ter coragem de cortar ninguém, tá? Mas aí só para vocês terem em mente, ninguém vai ter coragem, porque vocês começam a falar, é muito conteúdo legal. Mas tenham em mente aí uns 3, 4 minutos para resposta, para poder a gente conseguir fazer também as outras questões que a gente pensou aqui, que vai adicionar aí
à discussão, né? E também para o pessoal poder fazer perguntas no final, né? Massa. Enquanto a Amanda estava falando aí, me veio uma coisa aqui na cabeça que eu acho que é importante falar, assim. A gente está entrando aí num campo bem sério, né, que é um campo que muitas vezes envolve questões psicológicas, até psiquiátricas, né, e que às vezes o trabalho, ele vem como um gatilho, né, para que isso flore, né, e que a gente, enfim, tem uma pessoa que ela adoeça, né. Pior ainda é quando o trabalho não é o gatilho, pior é quando o trabalho ele é a causa, né, porque aí você tem uma pessoa saudável do ponto de vista mental, né, e a pessoa adoece por conta de questões, né, profissionais, do trabalho que ela está fazendo, né? Então, assim, eu não vou vir com a fórmula mágica aqui, porque eu acho que isso é uma questão bem profissional até, né? Mas primeiro ponto que eu sempre fico atentando, né, para os sinais, né? Então, olho para os sinais, percebo os sinais das pessoas, para que uma vez que a gente identifique que possa ter ali uma questão de burnout, né? Uma pessoa, de certa forma, descontente ou com baixa energia, por exemplo, né? Pedir para que ele procure, né? Primeiro, se colocar à disposição para conversar, pedir que procure ajuda, por exemplo, o departamento de pessoas da empresa, que tem pessoas mais capacitadas, né? De repente, procurar um profissional especializado, se for o caso, e sempre se colocar à disposição para conversar, né? Não ser uma pessoa que ele enxergue no líder aquele cara que vai ser um cara que sempre está colocando para trabalhar mais. Não, o líder é teu parceiro, é o cara que vai seguir contigo durante toda essa jornada com um cara que você pode se apoiar para sair daquele momento, né? Então, acho que o primeiro ponto é agir quando a gente identifica para poder evitar que o problema se agrave e, preferencialmente, tirar a pessoa daquele ponto, né? E para evitar, né, para não ser o causador do problema, né, como um líder, eu acho que tem o básico, evitar sobrecarga de trabalho, tá? E eu estou falando não só de quantidade de trabalho que a pessoa tem que fazer, mas muitas vezes que a gente não presta atenção, mas no chaveamento entre os tipos de trabalho, o cara não faz tanta coisa, mas ele faz tanta coisa diferente que ele já não sabe mais onde é que ele está no fim do dia de trabalho. Ele não sabe por onde ele começou, nem por onde ele vai terminar, né? Então, evitar esse chaveamento aí excessivo ao longo do dia, né? Ao mesmo tempo, tentar encontrar ali um match, né, para as pessoas da equipe, né, entre habilidade e preferência do que ele gosta, né, e o trabalho que ele está realizando. Você pega um cara que gosta de fazer trabalho puramente criativo e coloca ele para fazer trabalho repetitivo, pô, esse cara vai ser infeliz, esse cara uma hora ele vai quebrar, né, como diz o ditado, né? Então, acho que esse é um ponto interessante também. Eu gosto também, assim, mais por perfil, né, que as pessoas aprendam o tempo todo nas minhas equipes, tá? Porque para mim, no dia que você aprende uma coisa, aquele dia valeu a pena. E quando você tem dias que valem a pena, né, pelo menos dias, não todos os dias, mas semanas com dias que valem a pena, eu acho que isso dá um boost, um gás adicional para aquela pessoa. Então ele não fica, poxa, que esse trabalho aqui está muito fadonho, aqui eu não aprendo nada, né, e eu sou muito ruim porque eu não aprendo nada. Então você começa a criar um ciclo negativo ali, né, para aquela pessoa. E por fim, para não me alongar muito mais aqui, mas eu acho que a questão do trabalho, né, assim, você saber dividir o que é trabalho, o que é pessoal, né, não ser aquele chefe chato, aquele colega chato que fala o tempo todo de trabalho, não importa onde esteja com seus colegas, só fala de trabalho, né, e não consegue dividir essas coisas, ou liga o tempo todo, o fim de semana para perguntar uma coisa, e, assim, ninguém aguenta trabalhar o tempo todo também, né. Então, colocando alguns pontos, acho que seriam esses aí, os principais. Uau! De novo, sobrou o bagaço da laranja para a gente. Que é isso. Mas eu vou também, pedindo permissão aí para a Marcela, eu vou conectar também um pouco aí com o Clefton. Cada detalhe importa, né? Cada detalhe negativo mina. Cada detalhe positivo importa. Né? Eu sempre falei, eu acho que no tempo que eu tive na festa, eu falava muito isso, né? Obrigado por cada detalhe importa. E importa de verdade, porque são os potes, né, que vão enchendo. Acrescentando alguns centavos aí, se é que cabe, acrescentar na fala do Clefton, a gente precisa... os líderes, os nossos líderes, eles são referências, né? São referências. Então, eles têm poder de persuasão e etc. Tal. A gente precisa educar, disciplinar, formar a nossa liderança para que elas entendam que o que colocou elas, o que coloca o líder no estado de excelência, não é o coeficiente intelectual mais. Isso já foi.
Isso aí é século XVII já. Isso aí morreu junto com os dinossauros lá, naquele meteoro atingiu a Terra. O que coloca o líder em outro patamar são outros dois coeficientes. O coeficiente emocional e o coeficiente espiritual, trazendo um pouco aí do que a Marcela falou, da visão holística da coisa, do indivíduo principalmente. Olhar o indivíduo como integralidade. Esse é o grande ponto. E quando a gente constrói, quando a gente educa, forma líderes com essa capacidade de coeficiente emocional e espiritual elevado, a gente mitigou muito, mas absurdamente muito, a probabilidade daquele líder, por exemplo, ser acometido por um burnout. Tá? Porque o coeficiente emocional, ele é o que coloca o cara no estado de excelência e ele vai conseguir reverberar isso nas suas equipes. Por que a gente fica até tal hora trabalhando? É porque o nosso líder fica trabalhando até tal hora, né? Se o nosso líder volta 5 dias antes de acabar as férias, o liderado se sente na obrigação de também voltar 5 dias antes de acabar as férias, porque, né? Como é que vai ser minha avaliação de desempenho e etc. Tal? E aí um outro ponto que o Clefton falou, que é importantíssimo, é o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento, o autoconhecimento que leva à autoliderança é a parte mais complexa da liderança. Você liderar o outro, não pense que é a parte mais complexa, você se liderar é a parte mais complexa. Entender que está todo mundo de olho nos teus movimentos. Todo mundo aqui é referência para alguém ou tem alguém como referência. Nessa sala eu tenho muitos, eu citaria aqui, em especial, até pela presença, o Gabriel, né? Que é um líder nato aí, de uma referência em expertise global, na minha opinião. Né? Então, nós precisamos entender que a excelência não tem a ver com a intelectualidade. A excelência tem a ver com a integralidade. E a integralidade envolve sentimento, inteligência, comportamento, espiritualidade. Quando a gente vai para esse campo e começa a ver a coisa de forma mais holística, a gente começa a gerir melhor, digamos assim, ou enfrentar em melhores condições o adversário mais pragmático que eu já encontrei na minha vida, que é o tempo. O tempo é o adversário mais pragmático. Todo mundo tem dificuldade de gerir o tempo, mas ele é o adversário mais pragmático, porque a quantidade de segundos para o minuto não muda. A quantidade de minutos para compor uma hora não muda e a quantidade de horas por dia também não muda. Quisera eu, todos os meus obstáculos e adversários do cotidiano fossem igual ao tempo, pragmáticos igual ao tempo. Né? Só que a gente se assusta. E a gente se perde. A gente se perde porque a gente quer entregar algo além daquilo do que a gente é capaz de entregar, porque a gente não tem a pílula mínima, que é o autoconhecimento. Né? Deixar aí os minutos para a Marcela, porque são 3 ou 4 minutos. Clefton falou 15. Gente, vamos lembrar do tempo aí, a gente ainda tem algumas perguntas. Pode falar, Marcela. Mas, assim, o que Clefton e Thiago já falaram já foi, assim, bem um resumo. E, na minha visão, a gente tem um contexto ainda um pouco complexo quando a gente coloca essas questões em relação a forma também muito, às vezes, muito fria, muito seca, com que com que o mercado ele se movimenta, né? Então, já que Thiago e Clefton trouxeram aí a visão realmente do como um todo, como a liderança, eu trago um pouco essa visão assim de como a gente chega nisso, como é que vem esse caminho, né? Hoje a gente trabalha com lideranças que têm buscado incessantemente ter essas características emocionais, espirituais, que consiga construir essa visão holística das pessoas, mas aí, ao mesmo tempo, você se depara, às vezes, na mesma empresa, ou quando você muda de empresa, as visões em que, no meio dessa tríade entre emocional, execução e tempo, a preocupação maior com o tempo do que com as outras coisas. E aí isso desequilibra muito. Eu acho que muitas das discussões e o fato de a gente estar hoje nesse painel, ela vem exatamente por isso, porque porque não se enxerga um caminho, não é padrão, que os caminhos da liderança
eles sejam conectados a essa visão que todo mundo aqui compactua. Então, quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, a gente está lidando também com situações em que a discussão sobre o tempo, por exemplo, que o Thiago colocou, não é uma discussão colaborativa, como a fala que o Alexandre coloca aqui, né? Os grupos precisam trabalhar de forma colaborativa, ter uma relação de entropia mesmo, de você colocar realmente a ideia de facilitar e não, na verdade, de comando, né? Mas muitas vezes, pela pressão do mercado, se perde um pouco dessa linha e vai se jogando essa questão do tempo ou a questão do excesso de trabalho. Aí, quando o Clepton fala disso, de você aprender coisas todo dia e, de repente, você está aprendendo coisas, você está descobrindo ou desenvolvendo um produto que é sensacional, que te estimula todos os dias a ir lá e trabalhar, mas você é massacrado, por exemplo, por uma visão do tempo em que do outro lado, porque o cliente não gostou, porque o cliente é resistente à mudança. Então, até em cima dessas características, como o próprio líder vai lidar, né? Se ele deixar que isso aconteça pelo tempo, se ele não parar e não raciocinar de como ele vai proteger a equipe para que isso aconteça, acaba dificultando que a gente consiga ter mais líderes e mais discussões sobre esse ponto de vista, em que ele enxergue isso, ele consiga trabalhar e desenvolver uma equipe de uma maneira mais holística, pensando em todos esses aspectos e sem se deixar submeter a essas visões, digamos, mais violentas até do que a liderança propõe. Então, isso para mim é um ponto de preocupação grande, porque a gente entende que nós lidamos com pessoas como líderes, né? Mas quando você olha para o outro lado, muitas vezes a própria visão de quem está lá esperando a demanda enxerga mais como máquina. Então, você conseguir construir esse equilíbrio, desenvolvendo sua equipe e, inclusive, ensinando, educando o cliente, mercado, a entender que essas pessoas, elas precisam também construir as suas vidas dando valor a esse trabalho, mas não enxergando ele como um peso, é muito importante também, né? Então, para mim, eu trago um ponto de preocupação em cima de um contexto que a gente sabe que funciona, mas às vezes a pressão realmente do dia a dia impede você chegar nisso. Thiago levantou a mão? Queria mandar um coraçãozinho, eu bati no ícone diferente. Acontece. Acontece bastante. Excelentes contribuições. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre diversidade de talentos dentro da equipe. Principalmente aí falando dos segmentos de marketing e tecnologia, mas claro que pode ser aplicado a qualquer segmento. Como garantir que todos vão contribuir de maneira significativa para o sucesso de um projeto e também o sucesso do time como um todo? Tiago, Pelo pode sorteio começar. das bolas, eu sou o primeiro agora, né? Tiago não vai poder dizer que vai ficar com Não vai fugir dessa vez. Agora. Não. Pelo sorteio das bolinhas eu começaria, né? O Alexandre falou um negócio bem legal, algumas coisas bem legais aí no chat. Tem uma coisa que ele falou sobre comando e controle. E a diversidade no time, ela é a solução. Tá? Ela não é algo para ser gerido. Como é que a gente vai gerir a diversidade? Ela chegou para ser a solução. Né? E como é que essa diversidade encontra as melhores soluções? Cocriação. Né? Cocriação respeitando aspectos culturais, cocriação respeitando aspectos sociais, né? Por que não? Geracionais. Né? Então, se a gente fizesse não se compara time com time, né? Mas se você comparar o time com ele mesmo, aí eu gosto de comparar o time com ele mesmo. O time hoje, ele mesmo daqui a 6 meses, por exemplo. Todas as vezes que aplicamos qualquer aspecto de diversidade, quando eu falo de diversidade, eu não estou falando de diversidade de raça, de gênero, não, estou falando de diversidade de tudo, inclusive de pensamentos. Diversidade geral, sociais, diversidade financeiras, diversidade de todos os aspectos. Né? Acessibilidades, neurocompatibilidades ou não, todo tipo de diversidade. Quando a gente coloca isso para a gente criar algo na sala, em detrimento de uma equipe que não tinha isso,
você percebe que é exponencial. Isso é prático. Como é que explica isso, né? Isso é prático. É exponencial a potência, é exponencial a amplitude de horizontes que aquele time ganha, que aquele time adquire. É absurdo. A quantidade de riscos que esse time mitiga, né? A quantidade de ideias que esse time, a quantidade de hipóteses, né? A Marcela falou em algum momento aí sobre experimentos, né? A quantidade de experimentos que esse time é capaz de criar, né? Dos mais diversos. E a quantidade, e aí aumenta uma coisa lá na ponta que ninguém percebe. Quando eu tenho diversidade no time, eu aumento a minha representatividade no produto lá na ponta. Afinal de contas, quem não se arrepia ao ver um repórter ou uma repórter de cor negra apresentando um jornal nacional, por exemplo? Imagina para aquela criança lá, negra, né? Um trans, uma pessoa com deficiência visual, né? Então, a diversidade do time amplia o horizonte e aumenta a representatividade, aumenta inclusive a empatia com o teu produto, teu serviço, tua empresa. Porque mais e mais pessoas se sentem representados, porque ali tem gente construindo serviço para ele que tem lugar de fala. Não o Thiago branco, aqui, ó, amarelo, essa cor sem graça, que está criando produtos sem deficiências visuais ou motores, que está criando produto para pessoas que têm esse tipo de necessidade. Então, essa representatividade traz credibilidade para a empresa, não por questões de leis ou de regras, mas por questões práticas, de socialização, de integração, combater a seletividade. Então, a diversidade ela é a solução organizacional. 2 minutos e meio, deixei 30 segundos para ele. Marcela? Tá no mudo. Teu microfone. Eita, desativou de novo. Vou correr, vou aproveitar os 30 segundos do Thiago aí. Sim, não, assim, o que o Thiago falou, ele resume bem essa visão. Eu vou colocar aqui pelo exemplo prático, né? Porque recentemente a empresa que eu estava, ela se dividiu em duas. Então, nessa divisão em duas, eu fiquei com a parte de tecnologia e marketing ficou com a outra empresa. E veio essa pergunta, foi muito curioso, porque a gente fez uma confraternização com todo mundo que faz parte da equipe, agora mesmo se dividindo, mas agora todo mundo junto. E surgiu essa pergunta de uma pessoa: por que na área de tecnologia a gente não tinha a mesma diversidade que a agência de marketing tinha? E aí veio muito esse questionamento em cima do fato de que eu sou a única mulher do time, né? E dentro desse critério do time, a gente não tem uma pessoa preta, ou uma pessoa LGBT, que ia mais. Então, veio muito esse questionamento e a gente se perguntou muito isso, né? Primeiro, existe a própria diversidade em relação a isso, a gênero, a cor, etnias que precisam trazer, porque elas trazem realmente visões de vida diferentes, e ao mesmo tempo a diversidade em cima de pensamentos, de histórias de vida, né? Temos o desafio de tentar incluir diversidades em todos os sentidos, seja pela história de vida diante das minorias, né? Seja pelo ponto de vista de como se pensa, como se traduz as coisas. Então, é preciso perceber que a diversidade é que deixa isso mais plural, que deixa as coisas mais bonitas, digamos assim. É muito gostoso ver quando a gente constrói um produto que na hora que ele sai para o mercado, seja ele como MVP, aqui foi discutido aquilo pensando em todos os vieses, pensando nos vieses realmente do usuário, de quem opera na empresa, de quem vai desenvolver ou vai aprimorar esse produto, e aonde isso se relaciona com a diversidade? É porque muitas vezes aquela ponta lá, aquele determinado elemento do fluxo do produto, ele só existe porque aquela pessoa, daquela minoria ou daquela história de vida completamente diferente dos demais é que trouxe a solução, né? É por isso que hoje nas empresas a construção realmente em trazer todas as áreas da empresa para se juntar, para construir o processo de cultura de inovação, vem por isso, porque lá não importa
Um stakeholder uma vez perguntou, por que você quer falar com o porteiro da recepção e ele tem que estar aqui? Porque ele tem muito mais conhecimento de quem passa nas catracas da sua empresa do que você. Então, essa própria relação cultural, de vida, bagagem, e a diversidade do modo como a gente fala, né? Então, isso é muito importante, porque a empresa que se preocupa com isso pode ter a certeza que ela entrega produtos melhores. A performance, ela é vista não em cima só sobre da produtividade, mas é a performance em cima de entregar bons produtos para o mercado, né? Então, eu acredito muito na diversidade em cima desses parâmetros. Gente, só um adendo, tá belíssimo aí, tudo que vocês falaram, só um adendo aí, como é que vocês pensam também que vocês conseguem incluir pessoas que têm personalidades diferentes, né? Além da própria diversidade, né? De tipo de cor, de origens. Há pessoas que se comportam diferente também, né? Então, existem pessoas que são mais extrovertidas, outras que são mais introvertidas. E como é que faz para que essas pessoas consigam colaborar igualmente, né? Como é que faz para que todo mundo bote o seu bedelho ali no projeto? Vou deixar a bomba aí para Clefton. Bacana. Eu acho que o Alexandre já tocou num ponto aí, mais cedo, falando sobre a cultura, né? Eu acho que, de repente, a cultura pode ser a liga, né? Que você vai juntar essas pessoas com personalidades tão distintas e tentar colocar elas na mesma direção, sabe? Ó, aqui na empresa, a cultura, ela pede para a gente ir por aqui, sabe? E aí você pega essas pessoas com personalidades muito distintas e tenta não ensinar, mas, por exemplo, mostrar para elas como naquela empresa é feito, né? É muito difícil. As empresas são diferentes, as pessoas são diferentes. Assim, às vezes, trabalhar com pessoas tão distintas, simplesmente elas não conseguem ir para o mesmo lado, né? Mas se você consegue alinhar, né, usando essa cultura como uma cola, fazer com que elas vão na mesma direção, aí as coisas fluem. Lógico, você tem que dar tempo ao tempo, né? Isso não é da noite para o dia, as pessoas nasceram há 20, 30, 40 anos atrás, e não é da noite para o dia que elas vão mudar. Mas dá tempo ao tempo, né? Aquele velho processo de feedback, aprendizado, acompanhamento, para que as pessoas consigam se alinhar. Então, acho que, na minha visão, cultura é um dos pontos principais aí desse processo. Muito bom. Então, eu vou fazer aqui a nossa última pergunta. Depois das respostas, a gente abre também para quem quiser fazer perguntas. Como equilibrar a autonomia da equipe com a necessidade de um alinhamento estratégico da empresa? Quem começa agora, Thiago? Olha, vou começar porque eu vou ser bem rápido. Primeiro que a autonomia tem que ser um dos valores da empresa. Nem todas as empresas não têm os mesmos valores, e elas não são melhores ou piores por isso. Isso é por nicho, isso é por cultura dos indivíduos que fundaram a empresa, né? Então, a autonomia precisa ser um dos valores, ou precisa ser, ao menos, um dos transportes para se atingir algo. A empresa precisa considerar isso. E, trabalhando com consultoria de cultura organizacional, a gente vê bastante coisa, tá? A gente poderia passar aqui 2 meses fácil, tá? Sem respirar, falando sem respirar. Mas existe muita dicotomia, muita incoerência quando a empresa ela defende os seus valores, ela coloca os seus valores impressos na parede, mas no cotidiano ela não os pratica, né? Porque os valores impressos na parede são aqueles que o nosso time de recrutamento vai utilizar como base para fazer, por exemplo, uma percepção, não avaliação, uma percepção de soft skill, que eu não chamo de soft, chamo de human skills, né? E toda essa percepção de contratação, são perfis de profissionais que a gente quer que minimamente se conecte com os aspectos culturais. Então, já aconteceu muitas empresas de trazer perfis que estavam escritos na parede, né, cujos valores estavam escritos na parede, a conexão com os valores na parede, só que na prática a empresa não praticava esse tipo de aquele valor especificamente, né? Então, a autonomia ela é bem-vinda não para todos os nichos de empresa, não para todos os modelos de liderança, e tudo bem. A gente precisa parar de achar que o nosso modelo ele é um modelo
é o estratosférico, é a bala de prata, né? O meu modelo é o melhor. O meu modelo é alicerçado na minha construção cultural de indivíduo, né? Então, a empresa do vizinho pode não ser dessa forma. Então, a autonomia, quando a gente parte do ponto de autonomia ser um valor, eu preciso da autonomia conectado com o alinhamento estratégico, aí entra o aspecto mais importante, o pilar mais importante, que mantém uma empresa conectada, que é o modelo de comunicação. A gente precisa normatizar a nossa comunicação, né? Então, muitos e muitos problemas que eu enfrento por aí em consultoria de cultura organizacional, ele vai convergir várias coisas, vários textos enormes, 200 pessoas respondendo questionário, mas, no fundo, vai convergir no normatizar a comunicação, né? E a autonomia, ela não é uma virada de chave, não precisa ser uma virada de chave, ela é uma construção com aquele que vai receber a autonomia, respeitando a capacidade de absorção daquele que quer assumir aquela responsabilidade, se acha que se sente pronto para assumir aquela responsabilidade e dar aquele passo. E tudo bem quando a gente dá um passo para trás. Então, a autonomia sendo um dos valores organizacionais, a conexão com o alinhamento estratégico, ele acontece de forma mais fluida, né? E precisa ser de forma escalonada. Com o Bento, por exemplo, meu filho tem 7 anos, fazer 8, ele tem aqui um delegation, né? Tem uma quantidade de coisas que ele não precisa me comunicar que vai fazer. Outras ele faz e me comunica, outras ele me consulta, outras a gente decide juntos. Outras ele não pode fazer, quem tem que fazer sou eu, né? E à medida que os semestres vão passando, e aí ele vai avançando na questão dos setênios de aprendizado, a gente vai alargando essa autonomia dele, olhando para a capacidade, para o interesse dele de assumir aquela nova responsabilidade. É assim nas empresas também. A gente faz com o nosso filho do jeito que a gente faz com o nosso filho dentro da empresa, que é os liderados. E aí você fala, poxa, tem que ser pai. Não, não é pai no sentido de passar a mão. É pai no sentido de acolher. Sobretudo acolher e construir uma jornada criada juntos, né? Aí fica maravilhoso, tá? Por esse caminho fica maravilhoso. Muito bom. Marcela? O que eu penso é que a gente tem não tem o que se discutir, Thiago, realmente a autonomia, ela diz tudo e a gente mas ao mesmo tempo a gente precisa ensinar essa autonomia, que a sua analogia ela foi perfeita em relação ao Bento, e aí é que vem o ponto, né? Para que você consiga construir essa autonomia e conseguir conceder para a pessoa o tamanho não só a autonomia, mas todos os elementos que as empresas definem para ela como seus princípios, né? E como a construção dos seus valores, o que é que isso vai definir como perfil da empresa. E o mais interessante é que as empresas saibam que isso não é algo que não dá para você fazer entrevista com as pessoas identificando que você já vai encontrar aquela pessoa perfeita naquele perfil. Mas, na verdade, o quanto aquela pessoa ela pode aprender, essa curva de aprendizado em relação a como construir. Lógico que existem algumas características, mas quantas e quantas vezes a gente já passou por processos seletivos, ou a gente aqui, todos nós já passamos, ou nós já lideramos um processo seletivo, em que quando a gente ia com a cabeça já muito pré-determinada em encontrar a pessoa com aquele molde, daquele jeito, a gente se frustrava, porque você nunca vai encontrar essa pessoa perfeita que vai estar em cima de todas as bases do que você constrói. Então, exemplos bem práticos, assim, você trabalhar com overcommunication na empresa, trabalhar realmente com um processo de comunicação que você está ali o tempo todo deixando todos confiando em você, porque você está sabendo o que fazer e está deixando ali exposto o que você está fazendo, mas diante de uma pessoa que, por exemplo, é super tímida e tem vergonha de dizer que não entendeu um determinado item. Então, como é que você lida com essas situações, essas circunstâncias no desenvolvimento, entendendo que, sei lá, tecnicamente a pessoa é muito boa, mas em relação a um outro elemento que constrói o perfil final dela dentro da empresa, às vezes não é nem que não se encaixa, às vezes é porque ela precisa ser acolhida, né? Então, trazer essa situação e pensar que você vai construir times de alta performance, como o painel
intitula, e que isso precisa estar alinhado com características, com a essência da sua empresa, parte muito também da ideia de que ninguém nasce fabricado, e que trazer essa relação de observar essas características, de fazer com que a pessoa ela se sinta abraçada nessa cultura, mas não no sentido de, tipo, você precisa aceitar isso aqui como a sua rotina, o seu hábito, mas, na verdade, é aquilo que você pode aprimorar nela, porque aí parte até do que Cleviton falou um pouco antes, né? Se eu consigo fazer com que as pessoas elas consigam se enxergar aprendendo, e aprendendo coisas que vão para além do techniquez, do dia a dia do trabalho, mas aquilo que traz para a vida, e como a nossa vida, ela inevitavelmente ela se mistura ali com o dia a dia do trabalho, até porque você faz amigos no trabalho, né? Você constrói relacionamentos aqui, né? Então, como esses relacionamentos, eles não se transformarem em tóxicos, para não se transformar em problemas de saúde mental na organização, quando você consegue perceber que se a autonomia é um elemento que a espinha dorsal dos valores da sua empresa, ou como você vai ensinar autonomia para essa pessoa, né? Então, para mim, eu acho que o princípio fundamental se você tem esses elementos ali como essência, você precisa entender que você vai precisar ensinar como é que ela se aplica no seu negócio, né? Na sua empresa e na sua liderança também. Muito bom. Eu abri o microfone só para, antes da fala do Cleviton, só porque eu lembrei de um episódio que a gente fala só de case de sucesso, né? A gente, poxa, nós somos líderes que construímos times performantes, etc. Tal. Mas eu já não escolhi candidatos pela minha incapacidade de lidar com aquele perfil. O autoconhecimento. Eu não sou capaz de lidar com isso. Outras vezes, a organização não estava madura para lidar com outros aspectos. E eu acho que esse autoconhecimento é importante, porque a gente não pode entender nosso limite, né? E aí, claro que como empresa, como indivíduo, a gente vai trabalhar a competência. Eu não quero mais ser pego dessa forma, eu não quero mais deixar de escolher uma pessoa por conta de uma fragilidade que eu estou vendo que é minha, por conta de uma maturidade que a empresa não atingiu. Mas eu já passei por momentos desses também. Candidato massa, esse perfil é perfeito para daqui a 6 meses sendo trabalhado. Nós estamos num momento de empresa, de sobrevivência, por exemplo, e a gente não vai conseguir lidar com isso. Não é pelo indivíduo, isso é uma fragilidade nossa, que fique registrado, que é uma fragilidade nossa como corporação. Bacana, bacana. Importante para a organização evoluir também, né? Para poder aceitar todo tipo de indivíduo. Bom, deixa eu puxar mais para o lado técnico aqui, porque quando Larissa falou sobre autonomia e alinhamento estratégico, me veio logo uma questão técnica, assim, que eu acho interessante falar, e vou ser rápido. Mas eu gosto muito de falar da liderança ambidestra, né? Que é baseado nos conceitos de liderança transacional e transformacional, né? Então, a autonomia faz que as pessoas possam fazer coisas do jeito delas, né, quando elas querem, como elas acham que devem fazer. E aí vem muito o lado transformacional, né? Os líderes, eles inspiram, né, mostram o caminho objetivo e deixam que as pessoas, à maneira delas, consigam chegar lá, né, com muito pouco controle, né? E eu acho que tem momentos que cabem isso, né? São momentos de mais divergência, no sentido de pensar e ter ideias diferentes. Mas tem os outros momentos, que são os momentos onde a gente precisa convergir para conseguir chegar a algum lugar com certa, como é que eu diria, com certo tempo, com certo custo, né? Então, quando a gente olha para essa parte de convergência, né, de chegar num lugar, aí vem o perfil lá do líder transacional, né, que é o líder que deixa claro tudo o que tem feito, dá as ferramentas e sempre troca com o seu liderado no sentido de que, ó, se tu atingir certo ponto, você vai receber a recompensa, por exemplo, né? Então, a gente sai ali do mundo de trocar muita ideia e, ó, o momento de trocar ideia já passou, agora a gente precisa entregar o que tem que ser feito aqui, senão a gente não paga as contas no fim do mês. Então, eu gosto muito desse líder ambidestro como um cara que é capaz de alinhar isso, né? Autonomia, mas olhando para a estratégia da empresa, para as entregas que têm que ser feitas, para a gente pagar as contas no fim do mês. Então, isso foi uma coisa que me veio logo à cabeça quando o Lado falou. Isso é vida real, né, brother? Vida real, brother. Isso. Vida real.
Bom, Eu acho gente, que o líder está sempre muito nesse papel, né, de tentar equilibrar esses dois pratinhos aí. Então, foi bem interessante. Vamos finalizar, Lari, aí. isso, a gente tem uma pergunta aqui do Alexandre, né, que contribuiu Sim. bastante no painel com excelentes notas ali no bate-papo. E ele pergunta: e se os nossos novos valores forem contratados pela equipe e não selecionados pelo RH? Valores aí tá no sentido de talentos, novas pessoas, é isso? Alexandre, se quiser abrir o microfone para... Eu gosto do Meeting porque a pessoa pode abrir o microfone mesmo, né? Não fica aquele negócio estático e tal. Se for isso, se for sobre a equipe escolheu, fez a sua escolha e o RH não, eu diria que são aspectos, os de novos avaliação. colaboradores. Boa, Alexandre. Eu diria que são aspectos, são visões diferentes, são torres diferentes que você olha para a mesma contratação. Então, muitas vezes, o time ele tem a avaliação técnica de hard, digamos assim, muito apurada. E ele não consegue pescar algumas questões comportamentais ali de perfil, e um time especializado para isso, que olha comportamento, enfim, estuda sobre comportamento. Cara, se o candidato não conseguir ligar a câmera na entrevista comigo, eu peço para remarcar, porque eu preciso olhar no olho dele, porque eu capturo muita coisa. A forma que ele se movimenta a mão, na hora que movimenta a mão, e etc, tal, tudo. Então, eu acho que quando aconteceu isso comigo, inclusive eu ia colocar uma mensagem que acabei não colocando, Alexandre, que lá no grupo JCPM, quando eu estive lá, mais de 90% das reprovações eram por Human Skills. O time técnico dizia, esse cara é massa, vamos trazer esse cara, etc. Tá. E vi um cara chato aqui, de barba branca, de óculos. Gente, vamos trazer para discussão. Mas eu nunca fazia isso de forma, não por conta disso. Eu sempre trazia. Cara, a minha percepção foi essa. E eu comecei a ajudar o time técnico, né, a começar a pensar aspectos comportamentais enquanto explorava os aspectos técnicos do indivíduo. Quando eu saí de lá, já tinha líderes, Gabriel é um deles, que também saiu, foi para o Canadá, que ele já conseguia fazer uma entrevista de ponta a ponta sozinho, tanto de hard skill quanto de human skills. Então pode ser, esse é um dos possíveis, a hipótese, tá? Um dos possíveis motivos de, às vezes, o cara mais top, ou os melhores tecnicamente, a empresa não contratar. Porque no aspecto ali, tem aspecto salarial também, etc., mas falando mais de aspectos de hard e soft, talvez tenha se percebido alguma coisa no perfil que desconecta com algo que a empresa está buscando, ou que a empresa assuma que não tem a capacidade de lidar com aquele tipo de perfil ainda, né? Então, eu acho que é muito por aí. Isso é uma hipótese, tá? Eu acho que podem ter outros motivos também. Bom, muito bom. Mas alguém quer comentar alguma coisa ou podemos encerrar? Lari, só Oi? lembra para todo mundo aí, né, que a gente vai ter um próximo webinar, né? Isso, do Daqui a dia 15 dias. 27. Isso, dia 27. Lembra o tema aí para todo mundo. Vai ser sobre equipes remotas, como lidar, né? Estratégias para lidar, sendo você líder ou você participando de uma equipe remota, sendo parte de uma equipe remota. Vai ser no dia 27 de fevereiro e em breve a gente já vai colocar o link de inscrições nas redes sociais do FlowUp. Yara, pode falar. Foi sem querer, eu ia botar a O palminha emoji. aqui. Sim. Então, bom, eu quero agradecer a todo mundo, né, que participou desse painel, dessa conversa. Acho que foi uma conversa muito rica. Todo mundo aqui tenho certeza que aprendeu bastante. Agradecer, claro, aos nossos convidados também pela disponibilidade, pela excelente conversa que tivemos hoje. E é isso, gente. Quando tiver o próximo link lá de inscrição, participem, que a cada 15 dias aí a gente está trazendo novas conversas, sempre muito ricas, sobre diversos assuntos, e que podem ajudar bastante nessa jornada, né? Seja como líder ou você como um profissional mesmo, fazendo parte de uma equipe ou não.
É isso. Obrigada a todos aí, gente, e fiquem de olho aí, a gente vai enviar o link de gravação aí, né, vai enviar quem chegou aí no meio, né, ou pegou só um pedaço, queria ter visto desde o começo, então a gente vai ter aí o vídeo gravado, né, e colocado lá no nosso YouTube, então a gente vai mandar para todo mundo, e vocês vão poder assistir na íntegra. Isso mesmo. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, Obrigada, gente. pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.